Fala galera do canal It's Only Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje eu gostaria de dar início à série falando sobre álbuns ao vivo lançados por década. Como eu já havia dito para vocês anteriormente, eu irei fazer aí uma série de vídeos que cobrem lançamentos de álbuns ao vivo, que é uma coisa que eu gosto muito, citando os principais discos aí lançados em determinadas décadas e também determinando aí o meu ranking, top 5, talvez top 3 discos daquela década nesse sentido aí, cobrindo álbuns ao vivo, pelo menos da década de 70 até os anos 2010. Talvez eu faça também a década de 60, embora tenha menos discos ali. E para começar essa série, antes de organizar e começar realmente com tudo nas décadas, eu gostaria de já começar por um vídeo que seria um extra, um vídeo à parte disso. Então, que é tratar a respeito de lançamentos de discos ao vivo, que são lançamentos tardios, E somente tratando, são vários os discos que acontecem aí algo semelhante, tá? Então são aqueles discos que foram gravados em determinada época e por algum motivo ficaram engavetados. Ou eles não tiveram um lançamento oficial próximo à época que eles foram lançados, ou eles saíram apenas em versões não oficiais, em bootlegs, enfim, e só recentemente, ou só muitos anos mais tarde, é que foram ganhar um lançamento oficial, um tratamento realmente aí profissional por parte da banda e tal, e ganharam um mercado aí de maneira oficial, por meio de gravadora e tal. Então eu selecionei aqui 7 CDs da minha coleção que tratam a respeito de itens nessas condições. Discos ao vivo muito bons, eu vou estar estabelecendo a ordem aqui do sétimo para o primeiro lugar, que eu tenho na coleção e que foram lançamentos tardios. Eles foram gravados em determinada época e muito tempo se passou até que eles realmente tivessem o seu lançamento oficial. É óbvio que todo e qualquer disco que seja gravado agora, seja de caso pensado para virar um álbum ao vivo ou não, ele vai levar um certo tempo para chegar até as lojas, para ter o devido tratamento. Então nenhum disco ao vivo é instantâneo. Você vai lá, grava o show e amanhã já está sendo comercializado o álbum ao vivo respectivo àquilo ali. Então sempre tem um intervalo de meses, talvez um ano ou até um pouquinho mais. Mas no caso aqui são lançamentos que eu estou trazendo para vocês, que são discos ao vivo que eu tenho na coleção que eu gosto bastante e que eles demoraram um tempo considerável, alguns anos ou até mais, décadas, para ser lançados oficialmente, tá? Então antes de abordar aqui esses itens, você já sabe, caso não seja inscrito no canal, deixa a sua inscrição para ajudar aqui, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, siga também a página no Instagram com essa finalidade de estar ligado em tudo que acontece por aqui. Deixe o seu like se você gostar do vídeo, dislike se não gostar, mas dê esse feedback e comente, porque eu respondo aí todos os comentários, eu leio e respondo, gosto de interagir bastante com vocês. Você pode também considerar ser um membro do canal. Então começando, lembrando aqui que eu não estou esgotando o assunto, tá? Até diferentemente do que eu vou fazer com os outros vídeos, no qual eu vou trazer também para a discussão aqueles itens que eu não tenho na minha coleção ainda, mas que são considerados clássicos. Como é um tema bastante restrito, eu optei por pegar só itens que eu tenho nessas condições aqui na minha coleção. Então, começando pelo sétimo lugar aqui da minha coleção, é esse disco aqui, que é uma aquisição recente, que é o Kiss of the Soundboard, que é um disco aí gravado em Tóquio em 2001, um disco ao vivo duplo do Kiss, que havia já esse show aqui, versões em bootlegs por aí, mas que ele foi lançado oficialmente somente em 2021. Ou seja, 20 anos depois desse show é que ele realmente teve ali um certo tratamento físico, gráfico, de mixagem de som para poder ser lançado, A parte dessa questão gráfica, que eu não gosto muito desse formato aqui, mas paguei um ótimo preço, por isso que eu peguei, Acho que foi R$24 uma promoção ali da Universal, muito barato mesmo. E eu não me arrependo por conta da questão sonora, Essa apresentação do Kiss aqui traz, por exemplo, o Ace Frehley, juntamente ao Paul Stanley e o Gene Simmons, então os membros originais do Kiss, e o Eric Singer na bateria, somente não o Peter Criss na batera, E o Ace Frehley se apresenta aqui no show inteirinho. Além disso, o setlist é muito bom, Eu gosto muito da seleção de faixas que o Kiss fez aqui. Tem Detroit Rock City, Deuce, Shout It Out Loud, I Love It Loud, Do You Love Me, Calling Dr. Love, Black Diamond, I Was Made For Loving You, enfim, todos os clássicos que você imaginar do Kiss estão aqui. Mas também tem músicas que não são tão comuns de serem tocadas e que são muito legais. Por exemplo, Firehouse, É uma música que não é tão comum nos shows. 100,000 Years também não é das mais tocadas. Enfim, é um bom setlist e uma boa apresentação. O Kiss manda muito bem aqui, Então é um disco que ficou unofficial, Ficou aí nos bootlegs durante muito tempo. E que recentemente o Kiss, numa série que trouxe outros shows também, que eu ainda não conheço nem ouvi,
resolveu lançar. E eu gosto muito aqui do Tokyo Dome 2001, né? Essa versão Off the Soundboard, gravado em 2001 no Japão e lançado oficialmente em 2021. Então esse aqui fica sendo o meu 7º colocado dentre os 7 que eu escolhi aqui. Na 6ª colocação está mais um disco bastante famoso desses aqui, nesse caso de lançamentos tardios, que é o Led Zeppelin How the West Was Won, né? How the West Was Won é um disco ao vivo triplo do Led Zeppelin. Deixa eu ajeitar aqui porque o CD tá escapando. Mas que teve o seu lançamento oficial em 2003, né? Então tá aqui uma edição bem bacana, né? Qualidade do papel, tudo do material, bem legal. Gosto bastante desse disco aqui. O Led Zeppelin não é das minhas bandas favoritas ao vivo. Eu prefiro o Led em estúdio do que ao vivo. Não que em ao vivo a banda seja ruim, mas eu acho que a banda extrapola um pouco, às vezes, nas apresentações de algumas faixas, nos arranjos, nas jam sessions e tal, que por vezes incomoda um pouco. Inclusive aqui a versão de Dazed and Confused tem 23 minutos. É uma música que eu costumo pular aí a partir dos primeiros minutos dela. Mas o restante do disco é muito bom, principalmente o primeiro lado aqui com as músicas mais direto ao ponto, né? Então é um disco bem bacana aí, um registro histórico, né, do Led Zeppelin na turnê do Houses of the Holy. Então é um show aí, são shows gravados em 1972 na turnê do Houses of the Holy, né? E que foram depois, aliás, 72, eu não sei se é 72 ou 73, enfim, é a turnê do House of the Holy. E que foi lançado oficialmente somente em 2003, ganhou aqui essa bela edição física, né? E é um disco triplo bem interessante, um registro do Led Zeppelin aí bem no seu auge, né? Então bem interessante, How the West Was Won, fica sendo a minha 6ª colocação. Em 5º lugar eu peguei aqui o Queen Live at Wembley, de 1986. Esse daqui talvez seja o que tem a menor diferença de tempo entre quando ele foi gravado e quando ele foi lançado oficialmente. Ele foi lançado oficialmente em 92, então 6 anos de intervalo, mas mesmo assim, com um intervalo considerável, um disco duplo, né? O ao vivo mais popular do Queen é o Live Killers, né? Que vai estar entrando aí com certeza naquelas listas que eu vou fazer para vocês aí dos discos ao vivo por década, né? Mas esse disco aqui é muito bom também, Live at Wembley 86, só clássicos, um público sensacional, uma grande interação aqui, uma grande performance da banda de maneira geral, enfim, um belíssimo disco aí, Live at Wembley do Queen, lançado em 86, ou melhor, gravado em 86 e lançado em 92. Esse fica sendo o meu 5º lugar. Outro lançamento tardio, esse daqui acredito que seja o que tem o maior intervalo, né? Não, um dos que tem o maior intervalo, talvez o dos Rolling Stones seja mais. Mas é o do The Who, né? Esse aqui fica na minha 4ª colocação, ele é o Live at Isle of Wight, né? O festival da Ilha de Wight, em 1970. Então ele foi gravado em 1970, mas ele só teve um lançamento oficial, né? Ele é duplo, como vocês podem ver aqui. Ele só veio a ter um lançamento oficial em 1996, se eu não me engano, mas meados da década de 90 aí, aproximadamente 96, né? E é um lançamento incrível, né? Na verdade, ele não deve muita coisa em relação ao Live at Leeds, o The Who, que eu apresentei aí recentemente naquele vídeo com os meus 3 discos ao vivo favoritos de todos os tempos. É basicamente um setlist bem parecido, né? Porque é da mesma época, então ali em 1970, mesma época de gravação do Live at Leeds, só que esse aqui ficou engavetado durante um bom tempo. Claro, tinha filmagens do show, tinham uma coisa recortada aqui, outra ali, em edições especiais e tal, mas o show completo mesmo só foi lançado oficialmente em meados da década de 90 e é um baita de um show aqui do The Who na Ilha de Wight, um grande festival aí e uma grande apresentação, né? Ele só não tem a mesma repercussão ali do Live at Leeds porque ele não foi lançado na época com um tratamento tão bom, né? Então ele não sobreviveu ao teste do tempo para ser chamado de clássico e tal, mas é um grande lançamento. Quem puder pegar esse CD aqui, eu recomendo muito. The Who ao vivo é praticamente sem erro, né? E nos anos 70 especialmente eles estavam arrebentando. Esse aqui é mais um grande disco que teve um lançamento tardio aí, né? Mais de 30 anos depois, não, quase 30 anos depois, né? Cerca de 26 anos depois é que ele veio ver aí a luz do dia realmente com o lançamento oficial. Então em 4º lugar para mim fica o The Who Live at Isle of Wight, 1970. Em 3º lugar, né, agora entrando no top 3, medalha de bronze, para mim fica um que é meio que uma trapaça, porque se a gente for considerar esse disco aqui, ele nunca, nesse formato que eu vou mostrar para vocês, recebeu um lançamento oficial, mas eu gostaria de incluí-lo aqui, que é o Iron Maiden Made in Japan, né? É o único registro ao vivo com o oficial, pelo menos o EP, né, que gerou esse CD aqui,
com o Paul Di'Anno nos vocais, né? Então ele é gravado ali no Japão em 1981. Depois tem aqui as músicas do Iron Maiden de estreia de 80 e do Killers de 81. E é uma performance incrível, né? Em termos de qualidade de som, algumas músicas têm uma boa qualidade, outras já nem tanto, né? Que foram colocadas aqui dentro. Mas aqui são as apresentações completas do Iron Maiden naquele contexto ali, né? E um registro histórico muito interessante da primeira fase da banda. Como eu disse, logo na época, em 81, foi lançado o EP oficialmente, acho que tinha 4 ou 5 faixas, né? E ele nunca chegou em CD, pelo menos até onde eu sei, a ser lançado o show completo. Mas em anos recentes aí, ficou muito comum esse bootleg no mercado, que praticamente aí todo colecionador, todo fã do Iron Maiden tem esse disco. Então mesmo que ele não tenha sido oficializado na sua versão completa, eu optei por considerar aqui, né, na minha terceira colocação. Eu gosto muito mesmo desse disco. É uma fase muito impressionante, muito boa com o Paul Di'Anno. O disco Killers eu tenho gostado muito. Talvez hoje seja um dos meus discos, se não meu disco favorito do Iron Maiden, né? E esse show aqui tem uma energia incrível, né? Músicas como Running Free, como Phantom of the Opera, Rothschild, enfim, uma adrenalina incrível aqui. Uma grande energia do Iron Maiden, uma grande performance. E esse show lá de 81 no Japão vem aí anos 60 ganhando o mercado, né? Ainda que numa versão não oficial, mas uma versão com um tratamento bem interessante aí, bem produzida em CD. Então fica aqui na minha terceira colocação, Iron Maiden, Made in Japan. Em segundo lugar, vocês talvez pensaram que fosse ser o primeiro, né? Mas um disco dos Rolling Stones, que eu amo mesmo, já se tornou um dos meus ao vivo favoritos da banda, que é o Live El Mocambo 1977. Ele tem aqui essa capa vazada, tá? Ele foi gravado em 77 e ele foi lançado, você pode tirar o encarte aqui, ó, mudar aqui o lado dele e aí muda a cor da boca aqui na frente, né? Ela fica rosa ou azul, né? E ele foi lançado oficialmente somente em 2021. Então, muitos anos depois aí, esse disco aqui ele é da turnê do álbum Black and Blue, de 1976. Ele está entre o lançamento do Black and Blue e do Some Girls, grande clássico de 78. E é uma apresentação em uma casa pequena. Os Rolling Stones têm por hábito, sempre que vão começar uma grande turnê, se apresentar primeiro em casas menores, em shows até às vezes de surpresa, né? Enfim, para poder treinar o setlist, para poder praticar, para poder engrenar mesmo, né? Pegar no tranco ali. E aqui é um show bem impressionante para os termos dos Rolling Stones, né? Porque tem um setlist pouco previsível, muitas músicas que eu amo do Black and Blue e que são pouco abordadas, como por exemplo Memory Motel e principalmente Hand of Fate, né? Que é uma música pouco tocada e uma das melhores músicas dos Stones para mim, e a música Melody, que é excelente também. Eu não lembro de ter visto essa música Melody em nenhum outro disco ao vivo dos Rolling Stones. Me corrijam aí se eu estiver errado, mas pelo menos é pouquíssimo comum. E aqui elas estão nesse álbum. O Ronnie Wood também recém-chegado, recém-efetivado a banda, né, como guitarrista oficial. Então os Rolling Stones aí fazendo um grande show numa casa pequena, né, bem confortáveis, bem despojados, digamos assim. É um show que, se você não conhece, está bem barato na Universal. Tem edição em LP, em CD, vale a pena pegar, ou vale a pena pelo menos conferir nas plataformas de streaming, porque não é um ao vivo caça-níquel. Os Rolling Stones fazem muito disso, itens retroativos. Eu, como fã, fico até suspeito falar que eu não acho caça-níquel. Eu acho que todos eles têm o seu valor pelo registro histórico, por serem shows sempre, no mínimo, bastante competentes. Mas se tem um ao vivo dos Rolling Stones tardio, que demorou para ganhar o mercado e que realmente ele está bem ali na primeira prateleira junto com os ao vivos clássicos da banda, é esse daqui, o El Mocambo 1977. Um descasso sensacional, ótimo setlist, ótima performance da banda. Meu segundo lugar aqui em termos de discos ao vivo tardios, tá? E é o Mocambo do Canadá, tá? A gravação, gravada em 77 e lançada oficialmente em 2021. E o primeiro lugar para mim, peguei aqui recentemente, vai entrar no vídeo de aquisições esse mês, eu nem mostrei para vocês ainda, mas é o Black Sabbath, o Live at Last, né? E é impressionante a gente pensar que uma banda como Black Sabbath, né, extremamente clássica, consagrada com uma fase brilhante com o Ozzy Osbourne ali nos primeiros anos, né? Lançou ali 6 discos incríveis, 8 discos na sequência com o Ozzy nesse período, e eles não gravaram um disco ao vivo oficial, pelo menos para ganhar o mercado, né? O primeiro ao vivo oficial do Black Sabbath é em 1982, o Live Evil, com o Ronnie James Dio, né? Primeiro a ser gravado ali e realmente lançado na época, pensando com cuidado para um disco oficial. Mas esse disco aqui, ele foi gravado lá no começo dos anos 70, né? Acho que tem gravações aqui entre 1970 e 1972. E que eu resolvi pegar aqui, né? Muito interessante, um registro histórico
o melhor momento do Black Sabbath. Tem também a versão dupla, que é o Past Lives, que traz esse show e mais algumas apresentações também dessa época. E tem um setlist muito legal e não tão previsível também, como por exemplo Tomorrow's Dream, tem Sweet Leaf, tem Killing Yourself to Live, tem, deixa eu ver o que mais aqui, Children of the Grave, que é espetacular, Wicked World, que nem sempre está nos ao vivos, né? Então interessante, ele foi gravado ali entre 70 e 72 essas apresentações, mas só em 1980, quando a banda já estava com Ronnie James Dio, né? Isso até causou uma certa confusão na época, porque a banda estava com um vocalista novo, lançando Heaven and Hell, e esse disco aqui estava sendo lançado pela gravadora no mercado, né? O ao vivo do Black Sabbath com o Ozzy Osbourne. Então, com quase 10 anos de atraso aí, esse lançamento. E desses discos que eu tenho na coleção nessa condição, né, de discos ao vivo tardios, é o meu favorito, Black Sabbath Live at Last. Então, recapitulando, Black Sabbath Live at Last em primeiro lugar, Rolling Stones Live at El Mocambo em segundo lugar, Iron Maiden Made in Japan em terceiro lugar, The Who, Isle of Wight 1970 em quarto lugar, Queen Live at Wembley 1986 em quinto lugar, Led Zeppelin How the West Was Won em sexto lugar e o Kiss Off the Soundboard Live em Tóquio 2001 em sétimo lugar. Então agora digam aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês também têm discos ao vivo tardios, lançamentos que demoraram para sair, mas que você gosta bastante, tem aí na sua coleção, quais eu esqueci de mencionar aqui, faça o seu ranking dos seus preferidos, né? E aguardem que em breve eu estarei gravando aí essa série de vídeos com os discos ao vivo por década, e aí eu vou apresentar pelo menos 20 por década, os que eu tenho, os que eu não tenho na coleção, e pelo menos tentar estabelecer a ordem dos 3 primeiros aí, e contando sempre com o comentário de vocês, eu com certeza traria um vídeo extra depois, com aqueles que ficaram de fora, de repente porque eu esqueci, ou porque eu realmente não conheço, ou porque não teve espaço na minha lista, né? Mas enfim, eu gostaria de fazer uma série realmente bastante extensa, não um vídeo atrás do outro, né? Com um certo intervalo de um para o outro, e eu quis começar aqui mais leve, né? Com esse tema e trazendo para vocês esses 7 lançamentos tardios de álbuns ao vivo. Se você gostou, deixa o like aí, lembre-se de deixar a inscrição, seguir a página do Instagram e principalmente o seu comentário. Valeu e até a próxima.